Muito obrigado, senhor presidente, deputado Charles Fernandes, colegas deputados, colegas deputadas. Trago a esta tribuna, presidente, um assunto muito sério e de interesse nacional, para que seja de conhecimento desta Casa e para que medidas urgentes sejam adotadas por parte do nosso presidente Rodrigo Maia, assim como pelo senhor presidente da República, perante a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e em defesa da aviação geral leve do nosso país. Falo isso, presidente, em função da gravidade dos atos administrativos adotados pela ANAC, que é responsável pela regulamentação do setor de aviação, mas que, com seus atos exorbitantes, que agora eu denuncio, que com suas ações pode destruir a aviação geral leve em nosso país. Estou falando de mais de 6 mil aeronaves, 36% de toda a frota brasileira em operação e que, infelizmente, pela insegurança jurídica imposta pela ANAC, além das taxas em excesso, multas ilegais, burocracia desmedida, custos abusivos, estão impedidas de cumprir seu papel de unir mais de 2.500 aeroportos e campos de pouso e de prestar serviços onde muitas vezes o avião pequeno é a única maneira de se chegar, uma vez que nossa aviação comercial atende atualmente menos de 140 cidades em todo o Brasil. A aviação de pequeno porte é imprescindível para qualquer país e deveria ser respeitada e valorizada por seus governantes, pois é esta aviação que realiza, por exemplo, serviços de pulverização para a agricultura nacional, forma mão de obra para o setor, tanto na pilotagem como na manutenção, agiliza o turismo mais distante e serve de meio de transporte para todas as atividades e negócios, das pequenas às grandes cidades. Uma das questões que mais está causando insegurança jurídica nesse momento a proprietários e pilotos de aeronaves de pequeno porte e experimentais é o limbo regulatório, que não deixa claro as condições em que o voo sobre áreas densamente povoadas pode ser executado. A ANAC, que normalmente copia a legislação americana, que é uma referência mundial em normas de segurança, nesse item não só não copiou, como também ignorou uma instrução suplementar da própria agência, recomendando que a legislação americana fosse seguida, o que infelizmente não ocorreu. O que na verdade está acontecendo, presidente, é que existe por parte da ANAC uma clara perseguição contra as aeronaves ditas experimentais. Perseguição essa que se iniciou desde o ano de 2010 e que hoje é intensa e que, como resultado, conseguiu reduzir a produção nacional dessas aeronaves de 250 unidades por ano em 2013 para apenas 4 em 2019, resultando numa perda de 60 milhões de dólares para o setor, prejudicando diretamente os cidadãos e a economia do nosso país. O número de empresas fabricantes e montadoras do segmento caiu de 35 para apenas 4, gerando a perda de mais de 1.000 postos de trabalho qualificados na indústria aeronáutica, cuja atividade é a pesquisa, desenvolvimento, fabricação, serviços e comercialização de aeronaves e seus componentes, causando assim a fuga de investimentos do setor para outros países. Ironicamente, enquanto que nos Estados Unidos a produção e uso dessas aeronaves são incentivados, no Brasil o que vemos é a ANAC perseguindo injustificadamente o segmento. Atualmente, fábricas, escolas, oficinas, táxi aéreo, proprietários, operadores e pilotos sofrem com um excesso de burocracia e uma fábrica de multas de todas as espécies. A insegurança jurídica é geral, o que obriga
os operadores a manterem suas aeronaves no solo, sem poder utilizá-las, o que é um absurdo inominável. Somente a título de informação, o consumo de Avegás, que é a gasolina de aviação, usada nas pequenas aeronaves, foi reduzido em mais de 59% apenas nos últimos 5 anos, como consequência dessa política nefasta contra a aviação experimental. Interessante frisar ainda que em todos os governos a aviação experimental é incentivada e necessária, pois é o início da atividade aeronáutica e contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias e novos equipamentos, que futuramente equiparão as grandes aeronaves comerciais, nacionais e internacionais por todo o mundo. Apenas como exemplo, o uso da fibra de vidro e, posteriormente, o carbono se iniciou na aviação através da aviação experimental. Chegou a hora de colocarmos todos os interessados em uma mesma mesa, presidente, junto com o governo federal, para analisarmos o que queremos para o Brasil do presente e do futuro. Não faz sentido que o nosso país possa perder investimentos como está perdendo empresas e empregos por conta da falta de diálogo e de visão da ANAC no tocante ao futuro da aviação leve. O mundo está mudando e as mudanças têm que seguir o caminho daquilo que nosso país precisa e não o que a ANAC desenhou dentro dos seus quadros. Já para concluir, infelizmente, decisões são tomadas no âmbito da agência sem levar em conta as opiniões expressas nas consultas públicas e nas observações feitas por aqueles que trabalham no dia a dia da aviação. Existe uma falta de transparência nas decisões que são impostas aos seus regulados, que estão revoltados com tudo que estão sofrendo pelos atos da ANAC. Acreditamos que o Brasil mudou e que o foco dessa mudança agora é o cidadão, suas necessidades e seu desenvolvimento. Nesse momento, se faz necessário que a ANAC também mude e passe a ouvir seus regulados, saber suas necessidades e suas aspirações, compará-las com as necessidades e anseios de outros regulados ao redor do mundo, para então regular a aviação para os aviadores e profissionais do ramo, e não apenas de acordo com as convicções dos seus servidores, muitas vezes equivocadas. Nesse momento, o órgão regulador americano, ouvindo o clamor dos pilotos e operadores e baseados em estatísticas claras e objetivas, estão elaborando legislação para que as aeronaves experimentais não só possam ser fabricadas por terceiros, como ainda deixem de utilizar o codinome experimental. Agora surge a pergunta: se esse mercado já estava e está em operação no Brasil há mais de 40 anos, presidente Charles Fernandes, por que não sermos os primeiros a elaborar uma norma para ele? Por que temos que aguardar que os americanos legislem sobre algo que fazemos há tanto tempo e com notório sucesso? Provavelmente, daqui a 18 ou 20 meses, poderemos exportar essas aeronaves para os próprios americanos, que hoje já compram nossos acessórios e acabamentos. Já concluindo, faço aqui esse apelo ao nosso presidente Rodrigo Maia, para que abrace essa causa em defesa da aviação leve nacional, e ao nosso presidente Jair Bolsonaro, destacando que precisa ser feito algo urgente, pois precisamos olhar com responsabilidade a aviação de pequeno porte, antes que o Brasil passe de produtor para um mero importador, como já aconteceu em tantos outros ramos de atividade. Uma vez destruída a cadeia produtiva, dificilmente ela será recomposta. O Brasil tem que ser pensado para os brasileiros e precisa de uma aviação leve, com incentivos para seu desenvolvimento e não amarras na sua operação, inviabilizando a sua existência. ANAC, cumpra com seu papel dentro dos limites da lei e pare de usurpar as competências do Legislativo e do Executivo. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado pela concessão do tempo. Forte abraço.